Meu nome é Otávio Melo, tenho 43 anos e sou professor de História Rural em uma universidade no interior de São Paulo. Durante toda a minha carreira, me interessei pelos laços entre o passado e o presente no campo brasileiro. As antigas fazendas, os sítios esquecidos, os modos de vida que resistem às transformações do tempo. Meus estudos sempre foram cercados de documentos, entrevistas e visitas breves às roças, mas nunca havia permanecido tempo suficiente em um lugar isolado para sentir suas camadas mais profundas. Até que, há cerca de 2 anos, recebi um chamado que mudaria minha perspectiva para sempre. Um contato inesperado me levou a testemunhar uma história de terror na roça que até hoje me causa calafrios, revelando que as paisagens rurais podem guardar segredos sombrios, dores antigas e presenças tão reais quanto assustadoras. A ligação veio de uma antiga aluna, Marina, que após concluir sua graduação em História, resolveu dedicar-se a projetos culturais no interior de Minas Gerais. Ela me procurou porque havia sido convidada por uma família para ajudar a organizar um pequeno museu da memória rural numa propriedade herdada recentemente. O lugar era chamado Sítio das Angolas, situado em um vale remoto, afastado das estradas principais, quase fora do mapa. Marina me disse que, chegando lá, encontrou um cenário melancólico. A casa principal abandonada há décadas, as plantações fracassadas, o curral vazio, o pomar doente. Além disso, moradores da região contavam histórias arrepiantes sobre o sítio. Assombrações, vozes na madrugada, animais adoecendo misteriosamente, uma figura feminina rondando o milharal ao luar. Com medo e curiosidade, Marina me chamou para ajudá-la a investigar, acreditando que meus conhecimentos sobre folclore e memórias rurais poderiam esclarecer o que se passava. Não resisti ao desafio. Parti da capital com meu carro, levando equipamentos básicos, gravadores, lanternas, câmeras, cadernos, além de barraca, saco de dormir e suprimentos para alguns dias, pois Marina avisou que não havia eletricidade estável nem água encanada. A viagem foi longa, primeiro por rodovias, depois por estradas de terra cada vez mais precárias. Passei por vilarejos minúsculos, pontes de madeira sobre riachos, serras cobertas de mata rala. Perguntei a alguns moradores da região sobre o Sítio das Angolas. Alguns fizeram o sinal da cruz, outros apenas disseram que era lugar carregado, que ninguém ficava lá por muito tempo, que a terra não dava nada. Uma senhora me disse: "Moço, tome cuidado. À noite a senhora do vale aparece e ela não quer gente estranha ali." Senti um arrepio, mas segui em frente. Cheguei ao sítio no final da tarde. O cenário era desolador. Uma casa de paredes brancas descascadas, janelas azuis sem tinta, um alpendre aos pedaços, telhado com telhas quebradas. O quintal tomado de mato alto, um curral de lascas de madeira apodrecida, um pequeno milharal atrás da casa, com hastes amareladas e retorcidas. O silêncio era assustador. Não havia canto de pássaros, não havia mugidos, latidos, nem o mínimo sinal de vida animal por perto. Marina me aguardava sentada num toco de madeira, ao lado de seu carro. Ao me ver, seus olhos brilharam de alívio. Ela se levantou e me abraçou, dizendo: "Ainda bem que você veio. Eu já estava apavorada sozinha aqui." Combinamos ficar alguns dias, tentar entender a história do lugar, procurar documentos, falar com algum morador disposto a contar a verdade. Marina já havia limpado um pouco o interior da casa, escolhendo um quarto minimamente habitável para nós. Tinha um saco de dormir para cada um, lanternas, uma lamparina a querosene. A energia elétrica não chegava até o sítio, e as baterias dos equipamentos precisariam ser economizadas. Jantamos pão, queijo, salame e café que trouxemos. Enquanto comíamos, a luz laranja da lamparina projetava sombras estranhas nas paredes. Contei a Marina que ouvira menções sobre uma presença feminina na propriedade. Ela confirmou. Nas 2 noites que passei aqui, ouvi passos do lado de fora, um riso baixo e vi algo parecido com uma mulher alta vagando perto do milharal. Quando tentei chegar perto com a lanterna, ela sumiu. Não sei se foi minha imaginação, mas fiquei muito assustada. Após a janta, decidimos que, naquela primeira noite, ficaríamos acordados um tempo na sala, observando e ouvindo. Apaguei a lamparina para melhor adaptar nossos olhos ao escuro. O silêncio da roça era tão denso que podíamos ouvir nossa respiração.
por volta das 11 da noite, um som sibilante. Um assobio longo, irregular, vindo de algum ponto atrás da casa. Marina segurou meu braço. Espiei pela fresta da janela. A lua crescente mal iluminava o quintal. Mesmo assim, pude ver uma silhueta feminina entre o curral e o milharal. Alta, cabelos longos, vestindo algo branco que refletia a luz da lua. Parecia observar a casa. Quando tentei apontar a lanterna, meu dedo tremeu, e ao acender a luz a figura não estava mais lá. Marina balbuciou. Você viu, não viu? Respondi que sim, o coração disparado. A noite seguiu com ruídos discretos, arranhões na parede externa, um leve riso abafado. Não tivemos coragem de sair para confrontar a aparição. Pela manhã, com a luz do sol, a fazenda parecia apenas abandonada, sem nenhum sinal do que ocorrera. Preparamos café num fogareiro a gás e comemos biscoitos. Decidimos procurar vestígios no milharal. Entre as hastes secas, encontramos pegadas estranhas, como se alguém andasse descalço ali, mas com os dedos marcando o barro de forma muito alongada. Achamos também um lenço sujo, preso a um galho. Havia um cheiro agridoce no ar, algo que não identificamos bem. Fomos até o rio, um fio de água clara, e percebemos que nas margens havia marcas de terra remexida, como se alguém cavasse ali, ou algo emergisse do solo. Estranho e perturbador. Marina sugeriu que tentássemos falar com moradores da região. Voltamos à estrada, dirigindo por quase 1 hora até achar um sítio habitado. Um homem magro, de chapéu e olhar desconfiado, chamado Ademar, nos atendeu do portão. Ao mencionar o sítio das Angolas, ele empalideceu. Disse que sua avó contava histórias sobre aquele vale. No tempo do bisavô, a fazenda era maior, havia gado, café e escravos. Uma moça chamada Clara trabalhava ali, e dizem que ela ajudava fugitivos, escondendo-os na mata, dando comida e água. Quando o dono da fazenda descobriu, culpou-a pelas colheitas ruins, acusando-a de feitiçaria. Sem piedade, a executou secretamente, enterrando seu corpo sem reza e proibindo qualquer menção a ela. Desde então, a lenda conta que o espírito de Clara vaga pela terra, impedindo a prosperidade, sugando a força das plantas, aterrorizando quem ousar ficar ali. Agradecemos a Ademar e voltamos ao sítio. Agora tínhamos um nome: Clara. Uma mulher acusada injustamente, morta sem misericórdia, condenada ao esquecimento. Esse crime ancestral poderia ser a fonte da assombração. Precisávamos confirmar. Vasculhamos a casa, desta vez com mais cuidado. Achamos um compartimento secreto no assoalho de um quarto, contendo papéis velhos, cartas, um caderno de anotações do século XIX. Folheei o caderno. Mencionava a mulher rebelde que ajudava escravos, acusando-a de maldições. O dono, um tal Coronel Ambrósio, escreveu em linguagem fria sobre ter resolvido o problema e enterrado o corpo no milharal, jurando que ninguém falaria mais disso. Ali estava a confirmação do crime. Ao anoitecer, agora cientes do passado, resolvemos enfrentar a situação. Acendemos uma fogueira perto do curral, dispusemos flores do campo sobre uma pedra, colocamos o lenço sujo encontrado no milharal e o pente quebrado, achado no armário da casa, talvez pertences da moça. Lemos em voz alta as passagens do caderno, reconhecendo o crime. Falamos: Clara, sabemos que você foi morta injustamente, acusada sem razão. Pedimos perdão em nome dos vivos presentes e prometemos dar um enterro digno aos seus restos, rezar por sua alma e não deixar que sua história seja esquecida. Ao pronunciar isso, o vento soprou forte, quase apagando a fogueira. Era perto da meia-noite quando o assobio retornou, desta vez mais fraco. Olhei para o milharal e a vi emergir das sombras, mas seu semblante agora parecia menos feroz, mais triste. Ela caminhou lentamente em nossa direção, parecendo flutuar sobre o solo. Marina agarrou minha mão, trêmula. Deixei a lanterna apagada, apenas a luz da lua e da fogueira iluminavam a cena. Quando a mulher parou a poucos metros, pude ver seu rosto com mais clareza. Traços finos, olhos profundos, cabelos escuros caindo pelos ombros. Havia dor naqueles olhos. Ela ergueu a mão e apontou para o chão, em direção ao milharal. Entendi que seu corpo estaria ali. No dia seguinte, sob a luz do sol, cavamos no milharal.
no lugar onde a terra parecia mais macia e estranha. Encontramos fragmentos de ossos humanos, pedaços de tecido e um broche enferrujado. Ajoelhados, entendemos que ali jazia Clara, a mulher injustiçada. Recolhemos os ossos com cuidado, embrulhamos em um pano limpo. Precisávamos levar ao cemitério da vila e dar-lhe um enterro digno. Marina chorava baixinho, impactada pela crueldade do passado. Eu apenas sentia um nó na garganta, misto de revolta e compaixão. Seguimos de carro até a vila. O padre local, embora cético, ouviu nossa história com atenção. Mesmo sem provas cabais, sem certidão de óbito, ele aceitou realizar uma pequena cerimônia. Enterramos os ossos num canto do cemitério, colocamos uma cruz simples de madeira, deixamos flores do campo. Rezamos um Pai Nosso, pedimos a Deus que acolhesse o espírito de Clara, que perdoasse o crime do passado e desse paz à terra. Retornamos ao sítio ao cair da tarde. O clima já parecia diferente. Uma leve brisa, um canto de pássaro ao longe, o pasto menos silencioso. Decidimos ficar mais uma noite para ter certeza. Ao anoitecer, acendemos uma lamparina na varanda e esperamos. Nada de assobio, nenhum riso, nenhum vulto no milharal. O ar estava sereno, quase suave. Senti que a maldição fora quebrada, a dor ancestral apaziguada. Passamos mais alguns dias ali, organizando a documentação encontrada, fotografando o sítio, anotando o relato completo da experiência. Marina planejava escrever um artigo sobre o caso, mostrando a relação entre injustiças históricas e assombrações. Eu, por minha vez, refletia sobre como a roça, tantas vezes idealizada como um mundo simples e harmonioso, esconde feridas profundas no solo. A terra guarda memórias, crimes, lágrimas enterradas. Se não forem reconhecidas, essas memórias podem emergir como espectros, pedindo justiça e voz. Ao partir, despedi-me de Marina, agradecendo a oportunidade de vivenciar algo tão intenso e real. Ela ficaria mais uns dias, talvez planejando um pequeno memorial na propriedade, algo para não deixar Clara no esquecimento. Voltei à cidade com um acervo de gravações de assobios, fotos do local, anotações sobre a trajetória da fazenda. Meu trabalho não seria apenas acadêmico. Eu escreveria um livro sobre o episódio, tentando equilibrar a análise antropológica com o testemunho pessoal do terror que vivi. O que ficou de ensinamento? Aprendi que a terra não é neutra. A roça, com sua paisagem aparentemente calma, pode ser um espaço onde o tempo não apaga as dores, mas as esconde, deixando que elas fermentem e ressurgam em momentos inesperados. Na ausência de justiça, o passado clama por reconhecimento, e esse clamor pode assumir a forma de uma mulher fantasmagórica, uma aparição noturna, um riso sinistro ecoando no milharal. Ao reconhecer a injustiça e oferecer um rito de reparação, libertamos não apenas o espírito preso, mas também nós mesmos do peso da indiferença. Hoje, quando volto a ler minhas anotações ou a ouvir as gravações, ainda me arrepio ao lembrar do assobio, do riso abafado, do olhar nos olhos daquela mulher, do vazio no milharal. Mas sei que ela descansou. Sei que sua dor não mais sufoca aquela terra. E talvez esse seja o verdadeiro sentido do que vivemos. Entender que a roça não é apenas cenário bucólico, mas também palco de dramas antigos, memórias duras, traumas que exigem respeito e compaixão. O terror que presenciei na roça me ensinou que, às vezes, a única maneira de dissipar a escuridão é iluminar o passado, reconhecer o mal feito e oferecer a paz que o tempo sozinho não pode dar.